Oi, tudo bem? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma coisa que me chama atenção. Na verdade, sempre me chama atenção, mas hoje por uma não casualidade, porque não existem casualidades. Eu li algo que fala sobre um personagem muito conhecido nos evangelhos, que é Lázaro. Lázaro, que, abre aspas, morreu, fecha aspas, e Jesus Cristo foi lá no seu sepulcro e o retirou vivo. Na verdade, Lázaro não tinha morto. Naquele tempo não se conheciam algumas enfermidades que existem, que o coração aparentemente para de bater, e que nós aparentemente estamos mortos, porque estamos estáticos, frios e sem nenhuma respiração, ou aparentemente sem nenhuma respiração. Hoje nós sabemos, hoje já faz um bom tempo, mas naquele tempo não. E quando aconteceu isso, a gente tem que lembrar que isso foi praticamente no final da curta jornada de Jesus Cristo, onde ele se mostrou sendo Jesus Cristo. E lógico que toda a trajetória dele, registrada nos evangelhos, traz algo que se assemelha muito ao que nós vemos hoje em dia. Por que eu digo isso? Porque Jesus Cristo veio pregar o amor, veio falar do amor, o amor maior, aquele amor que a gente deve ter pelo próximo, não teu pai, tua mãe, teu filho, tua mulher, teu esposo, não. O próximo é outro, aquele que eu não sei quem é, e que se eu puder ajudá-lo, que eu ajude. E Jesus ajudava todos aqueles que vinham, pediam, ele estava lá pronto para ajudar. E o mais interessante é que, a exemplo do que acontece ainda hoje, os fariseus naquele tempo não gostavam nem um pouco de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele fazia tudo isso de graça. Fazia de graça. Não obrigava ninguém a ir ao templo, a render tributos, hoje conhecido como dízimos, enfim. A de alguma forma estar disponível e temente, como essa frase tão esdrúxula que existe, eu sou temente a Deus. Você teme seu pai? Não. Você não deveria nunca temer seu pai. Você deve respeitá-lo, mas a diferença entre respeitar e temer é muito grande. Eu temo aquilo que de alguma maneira vá me fazer mal. Eu temo aquele ignorante que faz mal a mim e a ele, e a tantos. Temo. Mas eu não temo meu pai. Nem o meu pai aqui dessa vida, e muito menos meu pai maior, aquele que nos fez a todos. Não temo. Eu amo. Como é que eu posso temer alguém que eu amo? Não posso. É inconcebível essa junção entre amar e temer. Então eu não amo, eu não temo meu pai. Não, não temo. E quando a gente começa a pensar nisso, a gente vê que os fariseus, naquele tempo, fariseus estes, hoje na dita Jerusalém, que nunca reconheceram o Cristo como sendo filho do Pai, filho de Deus, como sendo o que ele é visto aqui por nós, para muitos de nós aqui, ditos cristãos, vamos pensar assim, católicos, espíritas, evangélicos, enfim. Eles nunca viram assim. Tanto é que eles não acreditam no que nós acreditamos, na magnanimidade do nosso Cristo Jesus, não. Mas eu não estou aqui para falar de Israel nem nada. Eu estou aqui para dizer sobre Lázaro.
porque é um exemplo muito interessante nisto do Lázaro. Lázaro foi ressuscitado. E ao ser ressuscitado, entenda-se entre aspas, né, hoje, mas ao ser ressuscitado, Lázaro se tornou um troféu importante para aqueles que estavam ao lado do Mestre, porque ele tinha feito algo que ninguém fez, entre tantas e outras tantas coisas que ele fez, como fazer um cego voltar a ver, como fazer um paralítico voltar a andar, como fazer um leproso ficar novamente bem, limpo, entre aspas. Por que limpo? O que é limpeza? Isso é da outra história bem grande para ser contada. Mas Lázaro, esse mesmo Lázaro, que depois foi morto pelos próprios fariseus, porque eles não poderiam deixar acabar com o Mestre Jesus e deixar o troféu vivo para lembrar a todos que Jesus tinha ressuscitado aquele morto. Não podia. E eu vejo que esse ato de você exterminar aquele, continua vigente ainda hoje. Não necessariamente nesses mesmos meios, claro que não, mas de uma maneira um tanto quanto interessante, digo eu. Porque se nós pensarmos, e nós temos capacidade para isso, viu? Lembrem, pensar. Se nós pensarmos, aqueles que se opõem hoje em dia, a grande maioria daqueles aqui no Ocidente que se opõem ao Mestre Jesus, eles dizem que são adoradores do Mestre, que seguem o Mestre e falam até em nome dele. Isso é o que mais me machuca ou mais me assusta. Machucar não, assustar. Por quê? Porque muitos acreditam nestes. Se você vê um louco falando, por exemplo, tem gente que deve ir lá e falar, quando vê, fala assim, caramba, esse cara é doido, só fala besteira. E aí nunca mais vê nada. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho um canal aqui para ganhar dinheiro, para ficar rico, para ter seguidores. Não. Eu tenho um canal para eu dizer aquilo que eu acho que devo dizer. Se serve para você, ótimo. Se não serve para você, mude de canal. Vá ver outras coisas. Uma dancinha do TikTok, como dizem. Mas enfim, voltando ao Lázaro. É o Lázaro de hoje. Por que o Lázaro de hoje? Porque, vejam bem, todos aqueles que exterminaram o Mestre há 2000 anos, vamos pensar assim, que estão vivos hoje ainda, fazendo exatamente a mesma coisa de uma maneira diferente. Continuam, só que dessa vez falando que são, sim, seguidores do Mestre, mas fazendo exatamente tudo que o Mestre deixou tão claro que não era para ser feito. Jesus dizia, amai o próximo como a ti mesmo. Eles não amam. Toda vez que dás algo a alguém que necessita, estás dando a mim. Eles não dão. Eles se comprazem. E eles são muitos. E mais do que nunca estão em altos cargos. Muitos estão lá. Fazendo o quê? Mergulhados em todos aqueles, abre aspas, pecados, fecha aspas, porque não são pecados, mas vamos usar esse nome, que não eram permitidos. A soberba, a vaidade exagerada, o orgulho, o egoísmo. Para quê? Estes olham para os outros e julgam, se creem melhores. Como é que alguém que se diz seguidor do Cristo pode se achar melhor que o outro? Tem algo errado nessa fala. Eu lembro uma vez, na casa, a casa que eu trabalho, eu estava dando passe para um moço, um homem,
da minha idade, talvez. E ele estava passando um problema, que não nos compete aqui dizer. E ele disse para mim, com todas as letras, não uma, mas umas 4, 5 vezes, eu sou bom e eu não consigo entender por que eu passo por isso. Por que eu sofro com isso, se eu sou um bom homem? Eu fiquei lembrando, mas não quis dizer isso a ele, porque seria talvez contraproducente, que o próprio Jesus Cristo dizia que bom era só o Pai que está no céu, que nem ele se dizia bom. Se Jesus Cristo não se considerava bom, quem sou eu, quem é este moço para se achar bom a ponto de ser aquele que nada atingirá? E o pior de tudo é que esse tipo de entendimento ele está em tantos, de achar-se bom, talvez porque dê algumas migalhas no semáforo, talvez porque entre tantos e tantos e tantos dinheiros que ele tem na conta, ele às vezes tira 0,0 não sei quanto por cento e doa para alguma caridade. E pensa que com essa caridade que ele faz, ele está comprando o seu lugar no alto. Como muitos pastores vendem, a gente sabe disso, ninguém é bobo. Vendem lugares lá no céu, como se eles tivessem uma chave, pobres deles, quando eles tiverem que partir. Vão descobrir que esse céu que eles tanto venderam não existe. Só na explanação das palavras deles, só, nada mais. Portanto, nós que acreditamos piamente que somos bons, nós que nos auto-intitulamos seguidores do Cristo, que nós tenhamos o entendimento maior de que o Cristo, até hoje, cuidando de nós todos, do outro lado, cuidando de cada um de nós e de todos na coletividade, espera que nós façamos o certo. E antes que você pergunte, mas eu faço, eu te pergunto também em contrapartida. O que fazes? Tu dás algo? Tu fazes algo? E quando fazes, esse algo traz benefícios a todos aqueles que possam ser tocados ou envolvidos e até aqueles que não? Ou é um benefício que é muito exclusivo, teu e dos teus? Quando a gente faz alguma coisa, para saber se essa coisa é boa, se ela realmente vale a pena, basta olhar sobre o crivo de até onde ela alcança, o alcance dessa bondade. E também, se alguma coisa que eu faça, de alguma forma ou outra, possa trazer um malefício a quem quer que seja. Alguém poderá dizer de maneira muito burra, poderá dizer assim, sim, mas se eu desejo algo e trabalho para isso e consigo um cargo, um lugar X, alguém será preterido, porque afinal de contas haviam não sei quantos mil atrás desse cargo e eu consegui. Eu lamento dizer a você que se você conseguiu, não foi por isso, foi porque você fez a sua parte, você estudou, você trabalhou, você se preparou, mas também aquilo já estava destinado a você. É claro que existe o livre-arbítrio, você poderia dizer, não, já que está destinado a mim, não faço nada. Não faz nada. E você não vai receber aquilo que estava destinado a você, porque você não fez a sua parte. E aí é dado para um segundo lugar, entendeu? Assim de simples. Mas aqueles que foram preteridos, eles não são, entenda isso, eles não são vítimas suas, elas são vítimas delas mesmas. Por que delas mesmas? Pela simples questão de que cada um de nós tem o seu fim, cada um de nós tem o seu legado,
Cada um de nós tem o seu caminho. E o meu caminho é meu, como o seu é seu. E eles não vão se cruzar, não. Podem até andar juntos, mas se entrecruzar, não. Mesmo eu, casado, a minha esposa hoje, o caminho dela é o caminho dela. E o meu é o meu. Andamos juntos todos os dias. Nos ajudamos todos os dias. Mas esse caminhar é um caminhar único. Eu no meu caminho e ela no dela. Quando nós partirmos daqui, provavelmente possamos trabalhar juntos em alguma coisa, ou não, eu não sei. Nós nunca sabemos. Porque não sabemos qual é o que nos foi dado saber. O que nos foi dado fazer depois. No dia de amanhã, no dia de hoje, eu não sei. Não sei e nós não sabemos. E aí entra uma grande coisa que você pode fazer. Você também não sabe, mas não procure saber. Procure fazer aquilo que você sabe ser bom para você e que nunca traga malefício a ninguém. Siga adiante com isso. Siga. Porque você vai alcançar aquilo que é necessário no momento oportuno, no momento certo. Pois é, a palavra, eu agora me dou conta que eu citei Lázaro aqui para introduzir, mas acabei falando muito mais, sobre outras coisas, sobre como nós poderíamos ver as coisas ou não. Isso é uma questão muito, muito particular. Se você está vendo isso aqui, se você chegou aqui, né? Eu fico achando muito interessante, porque nos vídeos, nós que colocamos um vídeo, eu e todo mundo que coloca um vídeo, não sabe quem segue, não sabe quem vê, não se sabe. Isso é mentira, você não sabe. Você não sabe quem vê, você não sabe quem curte, você não sabe quem é o teu seguidor, você não sabe. E o mais interessante, tem uma lógica, aliás, tem alguns gráficos que são apresentados para você e mostra a quantidade de tempo em que houve visualizações. Então, por exemplo, esse vídeo aqui está em 17,39 agora, nesse instante. E aí você olha assim, tempo médio de visualização, 10 minutos, 8 minutos, 5 minutos. Ou seja, tempo médio, né? As pessoas começam a ver, não gostam do que vem, ou não entendem o que vem, ou não lhes interessa e param de ver. Eu não sei se essas pessoas que vêm são pessoas que seguem. Eu não seguiria. Eu, sinceramente, se eu for ver alguma coisa pela metade, eu não vejo. Também nem sigo, não me interessa. Por que eu vou me interessar por isso? Se ele não fala absolutamente nada que de alguma forma possa me deixar, ao menos, reflexivo, que eu possa pensar, que eu possa fazer alguma reflexão disso que está sendo dito. Será que isso se aplica a mim? Ou será que eu sou bom o suficiente para que isso não seja aplicado à minha pessoa? Enfim, cada um sabe de si. E Deus sabe de todos nós. E assim funciona. Que a gente tenha uma semana boa. Todos nós. Mas não basta só dizer, eu quero uma semana boa. Faça algo para que a sua semana seja boa. Faça. Dê de ti o melhor que tu podes. Para aquele que pode, para aquele que necessita, para aquele que pede, para aquele que se aproxima. Tantas vezes, sem dizer nada, mas que tu olhando para ele já sabes o quanto ele necessita de ti. É assim. Fica com Deus.